Hi class! Hoje nós vamos falar sobre propriedades dos radicais, tá certo? Eu vou colocar as propriedades para vocês e deixar um exercício no final, explicando tudo direitinho como tem que ser feito, tá? Espero que vocês gostem, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Um beijo! Hi class! Nós vamos ter nossa aula hoje sobre as propriedades dos radicais, tá certo? São 5 as principais e a gente vai estar vendo aqui detalhadamente cada uma, tá? Vamos para a primeira. A primeira propriedade, vocês observarem aqui, ó, eu coloquei a definição como vem nos livros, né? A definição algébrica. Raiz n de a elevado a n, que é igual a tá certo? Observa. O expoente e o índice, eles são iguais, tá certo? Então, a gente cancela eles dois e só resta a nossa base. A base da potência, no caso, tá bom? E aí, vamos para alguns exemplos. Raiz quinta de 2 elevado a quinta. O expoente e o índice são iguais? Sim. Então, a gente cancela. E o que sobra? A de canto. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Lembrando, não tem número aqui. O que quer dizer? Que tem o número 2. Ele só não precisa aparecer, tá certo? Então, o expoente e o índice são iguais? Sim. Então, a gente cancela. O que sobra? O 7. Último exemplo. Raiz quarta de 3 a quarta. O expoente e o índice são iguais? Sim. Então, a gente cancela. O que sobra? O 3. Tá certo? Então, essa é a primeira propriedade. Acredito que é a mais simples de todas. Tá bom? Vamos para a segunda. A segunda propriedade, ela observa que o expoente e o índice, eles são diferentes, né? Então, a gente não pode aplicar a primeira propriedade. O que acontece? A gente pode estar simplificando. Lembra o que é simplificar? É dividir os dois números pelo mesmo valor. Que é o que é feito aqui na frente, ó. Eu pego n e divido por p, que p é um número qualquer divisível por n, e pego m e divido também por p, tá certo? Que é um número qualquer também divisível por m. Então, vamos lá. Eu tenho aqui raiz oitava de 10 a oitava. Esse exemplo eu coloquei, mas a gente pode aplicar ele com a primeira, né? Com a primeira propriedade, porque o expoente e o índice são iguais. Mas a gente vai estar aplicando a segunda. Como? Eu vou procurar um número que eu divido 8 e 8 ao mesmo tempo. Essa é bem óbvia, né? Eu consigo dividir as duas por 8. O que vai sobrar aqui? 1 e aqui 1. Então, a gente não precisa escrever. O que vai sobrar? Somente a base, tá bom? A base da potência e o radicando da raiz. Próximo exemplo, isso aqui já não são iguais, tá vendo? Já não são iguais. O que a gente vai fazer? Simplificar, ou seja, procurar um número que eu divido o 6 e o 12 ao mesmo tempo. Qual é o maior número que eu consigo dividir o 6 e o 12 ao mesmo tempo? O 6, né? Então, eu vou dividir por 6 e vou dividir por 6. Vamos lá. 12 dividido para 6 é quanto? 2, né? E 6 dividido para 6 é 1. Então, eu vou repetir aqui, ó, o radicando. E 6 dividido para 6 é 1. Lembrando que essa expressão aqui, eu posso escrever ela simplesmente assim. Porque o expoente 1 não precisa aparecer e o índice 2 não precisa aparecer. Tá certo? Próximo exemplo. Tem aqui raiz décima de 2 elevado a 5. Qual o número que eu consigo dividir? O 10 e o 5 ao mesmo tempo. O maior número, né? É o número 5. Quanto que é 10 dividido para 5? 2. E aqui, ó, radicando, eu vou repetir. 5 dividido para 5 é 1. É a mesma situação aqui, ó. O 2 e o 1, eles não precisam ser escritos. É como se eu escrevesse assim, também estaria... Se eu escrevesse assim, também estaria correto.
Agora, nós vamos para a terceira propriedade, tá? Observa, eu tenho uma raiz e eu tenho outra raiz. Tem uma raiz dentro de outra, tá certo? Quando isso acontece, para que a gente simplifique, basta a gente multiplicar os dois índices. No caso aqui é M e N, observa. M vezes N é a raiz de A. A gente repete, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho raiz cúbica e aqui eu tenho raiz... O que eu tenho aqui, gente? O 2, exatamente. Não precisa aparecer, mas a gente sabe que ele tá aí. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois índices e multiplicar. Quanto que é 3 vezes 2? 6. E vou repetir praticando. Próximo exemplo. Tem a raiz quinta e tem a raiz cúbica, né? Então, eu vou fazer o que com esses índices? Multiplicar. 5 vezes 3, 15. E o 2 eu vou só repetir. Último exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada e aqui também raiz quadrada. Não precisa aparecer o índice. E vou fazer o que com esses dois índices? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. E o 10 eu vou repetir. A quarta propriedade, eu tenho produto. Produto é o que? Resultado de uma multiplicação, tá? Então, eu tenho A vezes B, aí eu tenho uma raiz N, né? Então, eu tenho raiz N de A vezes B. Quando eu quero simplificar isso, escrever em produtos, basta eu pegar esse índice, ele é do A e também do B. Então, eu escrevo raiz N de A e raiz N de B, ou seja, eu vou expandir os meus radicantes para o meu índice, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho raiz, eu não coloquei índice, por quê? Porque é uma raiz quadrada, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 4. Lembrando, eu não preciso colocar o número 2. Vezes a raiz quadrada de 25. Claro que aqui a gente vai resolver, né? Mas no momento a gente quer só aplicar as propriedades. Próximo exemplo. Eu tenho também raiz quadrada, né? Não tem índice, eu sei que tem 2, de 3 vezes 11. Então, eu vou colocar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Esse aqui veio com letras, tá? Para vocês começarem a entender que esse tipo de expressão, ele é comum, tá? E a gente resolve da mesma forma. Eu tenho aqui eu tinha 2 números, aqui eu tenho 3. Eu tenho 4, eu tenho x, eu tenho y. Ah, professora, x e y é letra, não é número? Sim, eles estão só substituindo números, né? Possíveis números. Então, aqui eu tenho raiz sétima de 4 vezes x vezes y. Então, vai ficar raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Não tem segredo. É a mesma aplicação, tá certo? E vamos para a quinta e última propriedade, né? Aqui a gente falou de multiplicação, aqui a gente vai falar de divisão. Então, aqui eu tenho a raiz n de A sobre B. Isso aqui é uma fração, fração é uma divisão. O índice, ele está para o A e ele está para o B. Observe que a raiz, ela está pegando os dois, tá bom? Então, para simplificar isso, para a gente tentar resolver, eu fico com a raiz n do numerador e a raiz n do denominador, tá? Aqui eu tenho uma raiz, que é o quê? Exatamente, uma raiz quadrada, né? Quem é o numerador? 25. Quem é o denominador? 9. Então, eu vou ficar aqui, ó, com a raiz quadrada de 25, que a gente não precisa colocar o 2, que a gente sabe que ele tá ali. E a raiz quadrada de 9, também não precisa colocar o índice. O índice, né? Perdão.
Próximo exemplo. Eu tenho aqui raiz também quadrada de 3/7. Então, eu vou colocar raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Muito simples, né? Último exemplo, eu coloquei com uma letrinha pra gente variar. Eu tenho aqui raiz quinta de A sobre 5, que é o numerador A, que é o denominador 5. Então, é raiz quinta de A sobre raiz quinta de 5. Lembrando que eu só não coloco o índice quando ele for 2, tá bom? Toda vez que for diferente, a gente tem que colocar, tem que especificar qual é a raiz. Então, essas foram as propriedades, né? Espero que vocês tenham compreendido. Assistam 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário, para vocês memorizarem essas propriedades. Elas são muito, muito importantes quando a gente começar a ver a parte algébrica mesmo, tá bom? Bons estudos, tem uma atividadezinha aí no final para vocês fazerem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os colegas de vocês e curtir o vídeo, tá bom? Divulguem aí, que a gente tá tentando fazer daqui o melhor possível. Um beijo e até a próxima!